Bora, bora, torcedor tricolor, tudo bem? Vamos falar sobre a primeira partida do Grêmio na temporada. Começamos já com uma derrota diante do Caxias, uma derrota de virada. Tivemos uma excelente novidade, uma partida espetacular do Soteldo, e nós vamos falar sobre ele, mas também tivemos os velhos problemas que acompanharam o Grêmio para a temporada 2024. A nossa defesa continua vazada, nós tivemos problemas com alguns jogadores que continuam sem rendimento, enfim. Vamos detalhar direitinho o que aconteceu nessa estreia do Grêmio lá em Caxias a partir de agora. Então te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Tem uma declaração do Soteldo que é forte, vamos falar sobre isso a partir de agora. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Bora pro conteúdo. Bom, gente, a escalação do Grêmio não foi nada diferente do que a gente já vinha trabalhando ao longo da semana aqui no canal. Kaique, o goleiro do Grêmio, Marquezinho ficou no banco. João Pedro pela direita, Gustavo Martins, Rodrigo Eli e o Reinaldo. A dupla de volantes do Grêmio, Vidia Sante e PP. Cristaldo centralizado, pela direita caindo o Galdino, pela esquerda o Soteldo e lá na frente o comando do ataque com o JP Galvão. O Grêmio começou o primeiro tempo com aquela superioridade que a gente já imaginava que o Grêmio poderia ter. Eu confesso pra vocês que até achei que o Caxias fosse mais agressivo no primeiro tempo, algo que não aconteceu. O Grêmio foi mais agressivo que o Caxias e começou comandando o primeiro tempo. Aos 7 minutos, o Gustavo Martins fez 1-0 e já era a segunda tentativa dele no jogo. Então a gente já tinha uma noção de como estava a partida para o Grêmio ali aos 7 minutos do primeiro tempo. Cruzamento do Reinaldo após um escanteio, a segunda tentativa do Gustavo Martins de cabeça abriu o placar. O Grêmio muito superior, o Caxias acompanhava o Grêmio tinha as ações do jogo, tanto que a primeira finalização do Caxias aconteceu aos 12 minutos, e nem foi uma grande finalização, foi um cabeceio, que a bola até passou pelo lado da trave, nem levou perigo, mas foi a primeira finalização do Caxias. O Caxias tentava fazer as suas jogadas sempre pelo lado direito, em cima do João Pedro. O João Pedro, inclusive, não fez uma boa partida. O João Pedro estava lento, não conseguia voltar para marcar, não estava num bom dia o João Pedro, ainda sentindo o peso da pré-temporada. JP Galvão perdeu um gol praticamente sozinho de cabeça na frente da área, um cruzamento do Soteldo e ele não conseguiu converter. E assim, o JP Galvão ele já começa a temporada decepcionando, tá? Decepcionando, inclusive, eu confesso, fui um dos que defendeu o JP Galvão para esse início de temporada, achei que ele pudesse render mais, achei que ele pudesse até contribuir para o Grêmio, coisa que não aconteceu. Hoje mais uma partida nula do João Pedro Galvão. O Grêmio tocava a bola, tinha vantagens, o Caxias não pressionava, o Grêmio comandava a partida. Só que a partir dos 30 minutos isso começou a mudar, porque o Caxias começou a ganhar do Grêmio na questão física. O Caxias tinha mais físico que os jogadores do Grêmio. Aos 34 minutos, por exemplo, o Kaique fez uma grande defesa de reflexo. A jogada estava impedida, é verdade, mas fez uma grande defesa o Kaique. Depois ele foi obrigado a fazer uma outra grande defesa, inclusive valendo, após um cabeceio de jogador do Caxias, que a bola foi no cantinho da trave, uma defesa bem difícil. No final do primeiro tempo, o Caxias ainda reclamou de um pênalti, e eu confesso pra vocês que eu acredito que foi pênalti, porque o Rodrigo Eli, ele puxa a camiseta do jogador do Caxias dentro da área, ele acaba caindo, e ali eu confesso pra vocês que eu acho que foi pênalti sim. O jogo não tem VAR, então seguiu e o Grêmio estava vencendo por 1-0, foi pro intervalo. Bom, no intervalo, então, o Renato ele tira o Galdino e coloca o Natan Fernandes. E o que o Galdino ele apresenta pro torcedor, apresenta pro jogo no caso? É a sua superioridade física. E justamente isso ele não teve nesse primeiro tempo. Ele estava sentindo ainda o peso da pré-temporada, a gente via que o Galdino ele não se achava, não se encontrava em campo, ele não conseguia ser superior aos adversários, então, por óbvio, o Galdino acabou sendo nulo no primeiro tempo. Renato tira ele e coloca o Natan Fernandes. O Caxias começou o segundo tempo a exemplo do que terminou o primeiro tempo, fazendo pressão no Grêmio, tentando chegar ao empate. Tanto que conseguiu. Aos 15 minutos, o Thomas Bastos, o Barba, ele de cabeça acabou abrindo o placar para o Caxias e empatando o jogo em 1-1 de cabeça ali após um chute, a bola bateu na trave, depois quando ela volta, ele consegue marcar. O Kaique ainda tocou na bola, tentou defender, mas não tinha o que fazer naquele momento. Bom, aí eu nem preciso dizer pra vocês que a superioridade física do Caxias já tava lá em cima, né? O Grêmio bem desgastado, bem abaixo. O Renato, após o gol, começa a fazer modificações, tira o Cristaldo, que também
não fez um bom jogo, tá? Cristaldo bem abaixo também, e coloca o Natan Pescador. E o Natan Pescador, a gente não pode dizer nem que é uma questão de pré-temporada, porque o Natan, a gente já sabe o futebol do Natan. Então não tem nem como eu dizer, foi uma pré-temporada, não. Natan é o Natan que a gente conhece, tá? E o que acontece? Renato, aos 25, ele mexe mais uma vez, ele tira o JP Galvão e coloca o Bessosi, e tira o PP e coloca o Dodi, estreando o Dodi. Bom, a partir daquele momento, o Renato ele fica sem o seu centroavante. O que o Renato faz? Ele joga o Bessosi para a direita, ele centraliza o Natan Pescador, jogando na do Cristaldo, ele tem o Soteldo pela esquerda, e o centroavante do Grêmio acaba sendo o Nathan Fernandes. O Nathan Fernandes foi o centroavante do Grêmio a partir dos 25 minutos, mostrando mais um problema do Tricolor, que não tinha um centroavante no seu banco. O Grêmio era para ter, no caso, o André Henrique, teve aquele rolo todo que a gente já sabe, que eu já te contei aqui no canal, e por isso, quando saiu o JP Galvão, o Grêmio não tinha ninguém para colocar no lugar. Um asterisco que eu faço ao JP Galvão: o jogador, quando ele foi pro banco, ele fez gelo na coxa esquerda. Não teve nenhuma ocorrência de lesão ou de desconforto, mas ele fez gelo eu preciso deixar claro aqui para vocês essa situação, até pra gente acompanhar ao longo da semana o que pode acontecer. Aos 31 minutos, o Rodrigo Eli, ele se atrapalha com uma bola que eu confesso pra vocês que eu coloco um pouco da culpa também no Kaique. O Kaique, ele cobra o tiro de meta. Naquele momento que ele cobra o tiro de meta, o João Pedro, lateral, ele já está marcado. O Rodrigo Eli também já está marcado. E o Kaique, ele cobra o tiro de meta. Ele cobra para o João Pedro. O João Pedro não tinha o que fazer, ele cabeceia para trás. O Rodrigo Eli até tinha mais espaço, só que o Eli, ele se atrapalha, ele perde a bola pro atacante do Caxias, e ali o atacante acabou fazendo o 2-1, marcando a virada, o atacante Álvaro do Caxias. Bom, o Grêmio até pressionou, tentou no final do jogo chegar ao empate mais uma vez, mas não conseguiu. Aos 44, o Renato faz mais uma modificação, ele tira o João Pedro, o lateral, para a entrada do Fábio, mas não surgiu efeito. O Caxias ainda perdeu um jogador no finalzinho, o Grêmio pressionou, mas não conseguiu. O Grêmio então começa a temporada perdendo para o Caxias de virada. No ano passado o Grêmio venceu de virada, né, com o gol de Luizito Soares. Esse ano o Grêmio perdeu para o Caxias de virada. Vamos lá então, o Kaique, eu acho que ele fez um bom primeiro tempo, fez algumas boas defesas, sim, mostrou a sua superioridade técnica diante do Grando, mas eu acho que o Kaique, ele falhou no segundo gol do Caxias. Eu acho que ele não deveria ter cobrado aquele tiro de meta da forma como ele cobrou, sendo que o João Pedro já estava marcado pelo atacante do Caxias. Eu coloco um pouco do gol na culpa do Kaique. João Pedro, lateral, fez um jogo muito abaixo, sentiu muito ainda a questão física. Gustavo Martins fez um bom jogo, inclusive marcou o gol do Grêmio, ajudou bastante lá na defesa, inclusive muitas vezes cobrindo a questão do Rodrigo Eli. O Rodrigo Eli fez um jogo muito abaixo, e aliás, o Rodrigo Eli é um jogador muito abaixo. Eu não consigo ver no Rodrigo Eli essa qualidade toda que muita gente acha que o Rodrigo Eli tem, que gosta do Rodrigo Eli, confesso pra vocês. Acho o Rodrigo Eli um jogador muito fraco. O Reinaldo é o cara que a gente já conhece, fez um bom cruzamento, inclusive deu passe pro gol do Gustavo Martins, né? O cruzamento foi ele que fez, mas falhou em algumas vezes, acabou se tornando a Avenida Reinaldo. Vigia Sante, uma partida discreta, cumpriu o seu papel. PP, uma partida abaixo, sentiu muito também, algumas faltas ele fez por estar atrasado na jogada, ainda sentindo muito a pré-temporada. Galdino saiu no intervalo também, o primeiro tempo muito abaixo. Cristaldo também acabou saindo ali na metade do segundo tempo, um primeiro tempo muito abaixo, primeira parte do segundo tempo também. Soteldo, o grande destaque da partida, já chegou sendo aquele grande jogador. O Soteldo, ele era o driblador pela esquerda, o Soteldo apareceu diversas vezes dando carrinho dentro da área e ganhando divididas dentro da área. O Soteldo foi o grande nome da partida, foi a grande novidade do Grêmio nesse jogo, e tem tudo para ser a grande novidade nessa temporada. JP Galvão continua sendo uma decepção, infelizmente. Eu acreditei que o JP Galvão poderia fazer algo diferente, mas pelo menos nessa primeira partida não mostrou essa possibilidade. Na saída de campo, o Soteldo deu uma entrevista para a televisão, deu uma entrevista para a RBS, para o Premier, e falou o seguinte: perdemos porque quisemos perder,
não foi superioridade deles. O Soteldo já saiu na bronca com o time, jogou muito mais, é verdade, foi o grande nome e já saiu na bronca o Soteldo, uma declaração forte, já saiu chamando todo mundo na cincha. É o jeito do Soteldo. Quem gosta do Soteldo, eu gosto muito do futebol do Soteldo, gostei muito do que ele fez, mas esse é o jeito dele. Ele fala, ele cobra. Vamos se acostumando, porque assim é o Soteldo, é assim é o baixinho. Ele é nervoso, beleza? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia te trago aqui no nosso canal. Grande abraço e até a próxima. Tchau!